ao deputado Marcel Van Hatten. Quero iniciar, senhor presidente, expressando minha solidariedade a Vossa Excelência. Vossa Excelência, como ninguém, fez todas as gestões para que o ministro viesse aqui a convite. Teve a postura correta, digna de um presidente dessa comissão, ao na semana passada, se não me engano, na retrasada, decidir por convocar um ministro que já vinha se esquivando da responsabilidade, inclusive desrespeitando Vossa Excelência, como eu disse na sessão anterior, sugerindo uma data para além de 30 dias, o que foi um desrespeito em si. E agora Vossa Excelência tem toda a minha solidariedade, certamente dos colegas dessa comissão, espero que unânime, em virtude da posição firme e séria que honra esse colegiado ao dizer que tomará as medidas cabíveis, obviamente, após ouvir esse plenário. O que esse ministro fujão, mentiroso, como Vossa Excelência disse, fez foi um desrespeito não só a Vossa Excelência, foi um desrespeito a Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, e, portanto, a todo o Parlamento brasileiro, e é um desrespeito ao povo do Brasil, somando-se também ao desrespeito que já vem sendo feito com o Senado da República. Portanto, o ministro Mauro Vieira, no meu entendimento, nem deve mais vir aqui. Ele deve sair desse governo. O ministro que diz e manda um e-mail, eu recebi da assessoria de Vossa Excelência um e-mail, por meio do chefe da assessoria especial, o embaixador Bruno de Risos Bate, que assina um e-mail, isso é uma vergonha, assina um e-mail dizendo que no dia 6 de maio ele vai viajar para o exterior e omite a informação de que essa viagem é às 22 horas, tendo aqui às 14h30 uma convocação, senhor presidente. Esse ministro não merece sequer o cargo de embaixador, porque um embaixador, um diplomata de verdade, não mente para o Parlamento brasileiro. Isso aqui é mais do que uma enrolação, isso aqui é uma mentira. Porque uma meia-verdade não é nada mais do que uma mentira completa. E quando fala só a data e não informa que é às 22 horas a viagem do ministro, ele está mentindo para essa comissão porque inventou uma antecipação de viagem para se esquivar a sua responsabilidade. E por isso o ministro comete crime de responsabilidade ao não estar aqui diante de nós no dia de ontem, conforme havia sido aprazado e convocado. Agora essa casa já vem sendo desrespeitada. Flávio Dino tinha sido convocado na Comissão de Segurança, ainda no ano passado, se não estou enganado. Também não apareceu e nada aconteceu. Senhor presidente, Vossa Excelência está tomando a postura correta. É preciso que algo aconteça. E esse ministro precisa sofrer um impeachment, como estabelece a lei, caso não se demita ou não seja demitido. E eu quero, para concluir, dizendo aqui, senhor presidente, que esse ministro é tão incompetente, que na semana passada, deputado Alino Chinalha, aliás, na anterior, eu tratei do caso dos brasileiros que estão na embaixada, aliás, os venezuelanos que estão na embaixada argentina sob cuidado do Brasil, sem luz e com água restrita. E agora, preciso dizer que erro o verbo, porque não estavam. E ontem o secretário Marco Rubio, secretário de Estado americano, anunciou que os Estados Unidos resgatou esses venezuelanos dentro da embaixada argentina, que está sob custódia ou sob o cuidado da diplomacia brasileira, e informou pelo Twitter que eles já estão nos Estados Unidos. O ministro, ninguém da embaixada brasileira lá em Caracas, ninguém da diplomacia brasileira sequer soube o que os Estados Unidos fez essa operação de resgate. Olha quão bem cuidados estavam esses venezuelanos pelos diplomatas brasileiros e pelo senhor Mauro Vieira, que comete, portanto, mais um crime. Primeiro, ao não tomar conta daqueles que são hoje vítimas de uma ditadura na Venezuela e, portanto, estão sendo mantidos ou estavam sendo mantidos em cárcere na embaixada argentina sob cuidado brasileiro. E, em segundo lugar, por sequer se dar conta do resgate feito pelo governo americano. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui, concluindo, vejo que meu tempo se esgotou, dizer que Vossa Excelência, repito, tem toda a minha solidariedade, faço questão de votar favoravelmente aqui, ou melhor, contrariamente à justificativa do ministro, que é uma justificativa mentirosa,
de uma pessoa incompetente e de alguém que não merece sequer alcunha de embaixador da República Federativa do Brasil. Desonra a nossa diplomacia, desonra Rio Branco. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Marcel Van Hatten. Deputado Gustavo Gayer. Presidente, eu estou aguardando a chegada do tempo de liderança. Pode passar para o próximo na lista, depois eu retorno. Chegou já. Chegou? Tá bom. Pode somar as duas, né? Pode. Obrigado, presidente. Parabenizar o senhor pelo discurso. Realmente dá para ver o nível de indignação, de frustração. Afinal de contas, uma autoridade sendo desrespeitada mais uma vez por esse governo, que se tornou algo rotineiro, como bem lembrou meu colega Marcel Van Hatten. No caso do Flávio Dino, por diversas vezes foi convocado, não compareceu e nenhuma ação foi tomada. Então isso vai aos poucos ruendo, né, vai corrompendo toda a autoridade que ao longo dos últimos anos tem sido dilapidada dos parlamentares no Brasil. Parabenizar também a eleição da mesa do meu colega Rodrigo Valadares, um grande amigo, uma pessoa que eu tenho certeza que fará um brilhante trabalho, do deputado Luiz Nishimori também, parabéns pela eleição, e do meu colega André Fernandes. Eu vejo que essa vai ser uma comissão muito bem representada. Presidente, dando continuidade à fala, né, e compartilho completamente do nível de indignação do meu colega Marcel Van Hatten, com certeza de vários outros colegas aqui dessa comissão que terão a oportunidade de se pronunciar, presidente. Eu disse na minha primeira fala, quando eu compareci aqui nessa comissão, que talvez nesse ano, essa será a comissão mais importante da Câmara dos Deputados, devido ao processo de degradação, humilhação ao qual o Brasil está sendo imposto diante dos olhos do mundo. Eu acho que talvez se há uma comissão que pode agir de forma a mitigar e tentar salvar um pouco da honra e da reputação do Brasil, é justamente essa comissão, a CREDEM. Presidente, mas eu vejo que vai ser um trabalho muito mais difícil do que eu imaginava. Porque nem mesmo o ministro das Relações Exteriores tem a coragem de comparecer à nossa comissão. E por que ele fugiu? O que fez com que o ministro fugisse? Preste atenção. O ministro da Previdência, Lupe, no meio do olho do furacão do esquema de corrupção do INSS, teve pelo menos a coragem de comparecer, enfrentar e responder os parlamentares. No olho do furacão. Ele caiu? Caiu, mas caiu com a cabeça erguida. Ele foi lá e tentou se explicar. Por mais que seja inexplicável, e o esquema tenha tomado proporção muito maiores do que nós imaginávamos, ele teve a coragem de comparecer na comissão. Esse ministro nem sequer a coragem tem. O que então ele pode estar escondendo que possa ser pior do que o maior esquema de corrupção, de roubo de aposentados que o Brasil já viu? Nós sabemos. As sequências de gafes e humilhações que esse governo está impondo no nosso país desde o dia 1º de janeiro de 2023, Van Hatten, nunca se viu antes na história. Nós temos aí um presidente que basicamente chamou Donald Trump de fascista e nazista, a primeira-dama que manda um fuck you para um dos ministros, né, secretário de eficiência governamental do Donald Trump, um dos homens mais poderosos do mundo, que é o Elon Musk. Nós temos um presidente que basicamente fica do lado dos invasores e dos terroristas na crise em Israel, que fica do lado do invasor na crise entre Rússia e Ucrânia, que fica do lado do narcoditador que deu um golpe nas eleições do seu país, onde o mundo inteiro reconheceu, Van Hatten. Até países de esquerda reconheceram o golpe, mas esse presidente, junto com esse ministro, defenderam o golpe. O presidente, inclusive, falando que lá o problema da Venezuela é excesso de democracia. Com esse ministro ainda defendendo o Maduro, dizendo que o Brasil não pode cortar relações com um país ditador, dominado por um narcotraficante, condenado nos Estados Unidos. Recebe navio do Irã, um país reconhecido no mundo inteiro por financiar terrorismo. Recebe elogio do líder de um grupo terrorista, Hamas. Vai dar uma entrevista. Tá vendo como que eles ficam nervosos? A verdade dói para essas pessoas. Mas dói. Essa é a nossa diferença. Para nós, o que nos magoa, o que nos irrita é a mentira. Para eles é a verdade. Isso. Quanto mais a verdade for pronunciada, mais eles se revoltam.
Um navio de um país que financia terrorismo sendo recebido pelo Brasil, o que humilhou o Brasil diante do mundo inteiro. O mundo soltando notícias em vários veículos de comunicação de que o Brasil já é uma democracia falha. De acordo com um estudo publicado pela The Economist, extremamente renomado, uma revista mais lida no Reino Unido, o Brasil perdeu 6 posições e já se transforma numa democracia falha. Tudo isso, nós gostaríamos de ter um ministro aqui para explicar, mas é inexplicável, é injustificável o que está acontecendo. E é por isso, presidente, que eu te garanto, esse ministro não vai ter a coragem de comparecer. E como nós vivemos num país da impunidade, onde os criminosos voltaram à cena do crime, tenha certeza, presidente, e isso é duro de falar, nada vai acontecer com esse ministro. A mesa poderá tomar todas as ações, usar todos os dispositivos constitucionais. Nada vai acontecer com ele. Muito provavelmente, assim como o Flávio Dino, ele poderá vir a ser o ministro do STF. Porque tem agido muito bem para proteger o crime, para proteger um governo que rouba, que mente, inclusive mentindo para essa mesa, presidente. Então, presidente, para já entrar na conclusão, eu me sinto... Eu acho que eu compartilho com os meus colegas um sentimento de desvalores, de desmerecimento, de descredibilidade. Não só com essa comissão, mas com todo o Congresso. Ele ligar para o presidente da casa, para que o presidente te passasse o recado. Ó, ele não vai, tá? Aceita e não faça nada. Por que ele não ligou para o senhor? Porque ele sabe que o senhor teria argumentos para rebater. E eles não querem enfrentar argumentos. Qualquer pessoa que venha com argumentos, eles ficam que nem os colegas sentados aí atrás, rebolando na cadeira. Presidente, então nós temos essa situação da ex-primeira-dama do Peru sendo acolhida pelo Brasil por um suposto caso humanitário, sendo que ela foi condenada por corrupção. Agora eu vou chegar no real motivo, o real, desse ministro não comparecer aqui e que ele não vai comparecer. O que está por trás desse acolhimento dessa ex-primeira-dama do Peru é porque essa ex-primeira-dama do Peru participou do mesmo esquema de corrupção no qual o presidente foi condenado. Mas só aqui no Brasil ele foi descondenado, Felipe. Só aqui. Em todos os outros países que tiveram acesso às mesmas provas, às mesmas delações, as pessoas envolvidas estão sendo condenadas. Esta ex-primeira-dama também. Só que esse esquema de corrupção, como todos lembram, tinha um líder, deputado Valadares. O senhor lembra quem era o líder desse maior esquema de corrupção que o mundo já viu, no qual a ex-primeira-dama do Peru foi condenada e veio correndo para o Brasil no avião da FAB? O líder desse esquema de corrupção era Luiz Inácio Lula da Silva. Tinha até a lista, né? O amigo. Ele deve ser muito amigo dessa ex-primeira-dama. E aí eu acho curioso, porque ontem no Conselho de Ética, nós tivemos uma votação que me chamou a atenção. Porque é uma votação, Farrur, que comprova acima de qualquer dúvida que a lista da Odebrecht, os apelidos ali listados eram verdadeiros. Porque teve um colega que adjetivou, de forma jocosa que eu discordo, um apelido da lista. O apelido era amante. Mas nós víamos todas essas pessoas da lista dizer que não, aqueles apelidos nunca foram verdadeiros, aquela lista era mentirosa. Pois ontem eles botaram a digital e votaram. Sim, a lista é verdadeira, a amante recebeu 5 milhões, a solução recebeu 150, o amigo recebeu o sítio da Atibaia, recebeu o triplex. Ontem eles comprovaram, sem perceber, de tão burro que são, numa ânsia, numa sede de ódio para punir uma colega de direita, eles botaram a digital e falaram o seguinte: é verdade, a Odebrecht é verdadeira, aquela lista é verdadeira, os nomes ali são verdadeiros, e eu não vou aceitar que vocês falem mal desses apelidos. Então, não fale mal de Lindinho, não fale mal de amante, não fale mal de amigo, nem de amigo do meu pai, que inclusive é a pessoa que colocou o Brasil hoje numa lista, caindo no ranking de luta contra a corrupção, de acordo com Transparência Internacional, porque liberou todas as empresas envolvidas na Lava Jato. Onde que eu quero chegar?
ele não vai sentar jamais naquela cadeira, esse ministro. Sabe por quê? Como que ele vai explicar o fato de que o Brasil acolheu uma corrupta, porque essa corrupta tem informações que podem provar que o Lula é corrupto e estava envolvido no esquema de corrupção. Lula não fez uma ajuda humanitária, pessoal. Não se enganem. Ele não fez uma decisão para ajudar uma mulher que foi condenada em corrupção de forma perseguida, não. Ela tem provas que podem acabar com Lula e com o PT. Então, o que ele fez foi proteger um arquivo vivo, usando a estrutura do Estado para proteger uma criminosa, para que ela fique de bico calado. Como que vai o ministro sentar aí e defender isso, Valadares? É indefensável. Então, mais uma vez, agora sim, para concluir, eu sinto muito que esse governo tenha se enfiado em esquemas tão obscuros, tão sombrios, tão vergonhosos, que os seus líderes e os seus ministros não tenham a coragem de comparecer, nem sequer para tentar defender. Porque essa é a marca registrada do PT aqui agora. Eles andam aí pelos corredores cabisbaixos, com vergonha, porque eles são parte agora de um governo indefensável. Obrigado, presidente.